Vou caminhar aqui para o centro da mesa, porque agora é hora de receber visita. É hora da gente falar com a Débora Oliveira. E chegou aqui comigo, já está comigo. Bem-vinda, hein, Débora? Obrigada, meu bem. Nesta sexta-feira, 10 horas 33 minutos, as enchentes do Rio Grande do Sul trouxeram muitas preocupações, né? Perdemos vidas. E também, secundariamente, as preocupações com as finanças para as famílias gaúchas e para a economia, tanto do Estado quanto do Brasil, além daquilo que as próprias famílias estão vivendo. Nos conte tudo, Débora, por favor. Olha só, Elis, essa crise climática, né, que a gente pensa que é somente uma questão do clima, diante de tudo, primeiro de tudo, isso aí é irreparável. Os danos às vidas das pessoas, que foi o que a gente viu acontecer lá no Rio Grande do Sul. Só que essa crise também afetou profundamente a vida de todas as pessoas que moram ali em toda essa região e que a gente vai trazer mais detalhes aqui para vocês agora. Porque muita gente perdeu parte de sua renda e se viu obrigada a ter que recorrer muito mais ao crédito para conseguir adquirir aqueles itens de necessidade básica, como, por exemplo, micro-ondas, eletrodomésticos, móveis, para poder conseguir retomar as suas vidas. E aí, automaticamente, isso acabou aumentando o número de endividamento da região. É o que mostra ali a CNC, dados da CNC, que eu convido vocês agora aqui para o telão, para poder vocês acompanharem esses dados comigo aqui no CNN Seu Bolso. Primeiro de tudo, nível de endividamento. E aqui eu chamo a atenção. Endividamento não significa inadimplência. Endividamento é a quantidade de dívida que você tem. Se elas estão sendo pagas em dia, ok. Isso é o endividamento. Aqui a gente chegou em julho de 2024 a 91,2%. Esse é o maior patamar em comparação ao que a gente teve, ou quase ali o que a gente teve em outubro de 2023, que era 94,5%. De outubro de 23 em diante, a gente tinha tido uma queda relevante, inclusive, e aí voltamos a subir de junho em diante, chegando a julho a 91%, quase o que a gente tinha em outubro de 2023. E automaticamente, se a gente está falando que teve um aumento de endividamento, a gente também tem um risco e, claro, um agravamento da situação da inadimplência. É o que eu mostro aqui para vocês na próxima tela, porque essa inadimplência, ela também piorou por lá na região do Rio Grande do Sul. Dados da CNC mostram, olha só o salto que deu aqui, ó, de junho de 2024 para julho de 2024, veio para 38%, sendo então o maior patamar do que a gente já não via desde janeiro, desde o início desse ano. E mais, outubro de 2023, olha só onde estava, 42%, a gente começa a caminhar para esse patamar novamente aqui, essa questão da inadimplência. E aí, quando você fala de inadimplência, a gente começa a se preocupar com a condição dessas famílias, que muitas delas perderam empregos, até porque comércios foram perdidos, indústrias elas paralisaram. Será que essas famílias elas têm condições de conseguir pagar? A gente mostra aqui na próxima tela para vocês que, no final das contas, a gente também tem uma preocupação das famílias que estão sem condições de pagar essas dívidas no Rio Grande do Sul. Saiu de 2,6% em dezembro de 26, veio para 3,3% aqui em julho de 2024. Ou seja, volta a ter também uma curva de aumento nessa situação das famílias sem condições de pagar dívidas lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, toda essa situação financeira, essa situação de inadimplência, aumento de endividamento, aumento de inadimplência, mostra a pressão que tudo isso vem causando, ou seja, que os gaúchos vêm sentindo diante de toda essa crise climática e tudo que aconteceu por lá. E aí isso impacta diretamente também, viu, gente, na economia do país. Não é só do Rio Grande do Sul, porque se a gente está falando de endividamento lá da região, a gente também pode impactar no PIB do próprio país. Eu vou mostrar aqui na próxima tela para vocês, no endividamento, desculpa, não PIB, endividamento do país, que poderia estar menor se não fosse esse aumento do endividamento das famílias lá no Rio Grande do Sul. A gente tem hoje no Brasil, com o Rio Grande do Sul, endividamento na casa de 78,5%. Se não fosse esse aumento que teve agora lá, a gente estaria tendo, então, um endividamento pelo menos 0,5% menor, 78%, sem o Rio Grande do Sul, o que mostra que realmente ali traz um efeito, tudo o que aconteceu aparentemente de maneira isolada, mas não só, Elisa, impacta um país como um todo. Agora a gente vai ouvir um pouco de um bate-papo que a gente teve com Felipe Tavares. Ele é economista-chefe lá da CNC e ele destacou a importância de, mesmo com as dificuldades econômicas trazidas pela tragédia recente,
manter as contas em dia. Felipe também sugeriu que, se necessário, as famílias devem renegociar com os bancos para poder superar esse momento difícil. Vamos conferir o que ele disse? O principal fator é ela tentar não entrar na classe de inadimplência, né? A gente sempre faz essa distinção que dívida é uma coisa, não necessariamente ela é ruim. No caso do Rio Grande do Sul, você tem uma tragédia, né, que leva para um fator, um aumento de dívida por um componente de infelicidade, mas a inadimplência ela pode restringir muito o acesso a crédito das famílias. Então, que as famílias priorizem se manter adimplentes nos seus compromissos, né, no pagamento das suas contas, das suas dívidas já arcadas, para que isso não afete a capacidade delas de ter novos recursos, né, de conseguir crédito, etc. Se ela vê que vai ter algum problema, que ela não vai conseguir se manter na situação de adimplência, é bom que ela procure o banco antes e faça essa renegociação para buscar fôlego para atravessar esse momento mais difícil. Quanto mais tempo você fica em situação de inadimplência, numa situação complicada financeiramente, mais custoso é para você sair dessa situação. Então, quanto mais tempo demorar para as famílias sentirem a ativação da economia, mais caro e mais demorado vai ser para reestabilizar a economia do Rio Grande do Sul. Situação bem triste, né, Lisa? Porque além de ter que lidar com a perda das famílias, de parentes, de amigos, das suas casas, seus lares, ainda ter que agora ter a racionalidade para lidar, né, com essa inadimplência, muitas dessas famílias que estão não por querer, mas que porque acabaram sendo colocadas nessa situação.